Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação, aula de filosofia, comigo, professor Michael Gonçalves da Silva. Eu serei seu companheiro nesse tempo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o racionalismo e empirismo na filosofia moderna. Se você está comigo nesse momento aqui e está a fim de assistir essa aula, está precisando estudar esse tema, está querendo avançar um pouquinho no pensamento aí na filosofia, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, curte, comenta, participa. Por enquanto somos professores voluntários que estamos dedicando tempo para preparar aulas e distribuir para os nossos alunos, para pessoas interessadas em chegar à universidade, resolver seus problemas lá escolares, né? Ter uma aula quando parece que falta ou quando não foi o suficiente a aula que foi dada, porque a vida talvez demande outras coisas. Estamos aqui para ajudar e nesse momento a sua participação, o seu envolvimento é o que nos dá bastante valor, é o que traz valor para a gente, tá bom? Então, bora! Então vamos lá, vamos falar de racionalismo, vamos falar de empirismo, vamos retomar alguns pensadores que recentemente tratamos nesta aula e vamos falar de coisas bem interessantes, tá bom? Então nessa aula, a introdução ao racionalismo e empirismo, racionalismo de Descartes e de Francis Bacon, o empirismo de Francis Bacon em destaque, outros filósofos racionalistas e empiristas, a gente vai dar destaque para 4, e algumas questões de exemplo. Vai ser uma aula simples, que traz um desdobramento do pensamento ali renascentista, moderno, tá? E que de vez em quando aparece sim nos vestibulares, tá? É um problema importante, principalmente quando a gente fala daquelas universidades muito interessadas na pesquisa, né, no trabalho de desenvolvimento do cientista. Então, quando você vê os vestibulares da Unicamp, da Unesp, da FUVEST, você vai ter bastante interesse nesse tema, tá bom? Talvez não sempre mencionado com essas palavras, com esses termos, mas ainda assim são pensadores úteis, importantes a serem valorizados, tá? No caso dos 4 filósofos racionalistas, empiristas aí que a gente vai citar, não vamos aprofundar muito, em outro momento a gente aprofunda, é mais para dar um sentido geral, é mais para te dar um pouco de estofo para lidar com essa questão, tá bom? Então vamos lá. Primeiro que a filosofia moderna é marcada por essas 2 correntes filosóficas, principalmente para lidar com o problema do pensamento. Porque nesse momento, né, vamos lembrar do Renascimento, vamos lembrar que estamos vindo da Idade Média e tem um movimento de humanismo, de descolamento da teologia, descolamento de uma filosofia permeada, cheia de religiosidade, de palavras de Deus, de Bíblia, de santos e de pessoas que colocam e misturam a fé com a razão. Agora a gente está falando de uma filosofia que está cada vez mais secularizada, cada vez mais humanizada, e existe um certo frisson, uma alegria, um interesse, uma empolgação com o conhecimento, com a ideia do conhecimento, com a vontade de conhecer, com a experiência de conhecer. Então esse é um tema super importante, porque antes você tinha a verdade revelada, ou uma espécie, né, no pensamento do Agostinho e de outros tantos aí, mas também no caso da escolástica tinha a possibilidade da observação para compreender e chegar como objetivo a ideia de Deus, a bem-aventurança. Agora a gente conhece o mundo para usufruir desse mundo, para entendê-lo, para poder lidar com ele e tirar dele, extrair dele melhores experiências, melhores vivências. Tá bom? Então, o século XVII e XVIII foram bem impactados aí por esse pensamento, e quem vai dar uma solução para isso mais para frente é o Kant, é outro papo que a gente vai falar com calma mais adiante. Mas o que seria o racionalismo, tá? O racionalismo sustenta que a razão é a principal fonte de conhecimento. Os racionalistas acreditam que existem verdades universais
e inatas que podem ser descobertas através da lógica e do pensamento dedutivo. Porque a lógica tem fundamentos, tem uma base que permite chegar a um conhecimento seguro, verdadeiro. Né? Vamos lembrar do Descartes, o penso, a certeza do penso é uma certeza. E o pensar é uma estrutura da vida do ser humano. O ser humano existe pensando. Então, se estruturalmente, usando uma palavra provisória aqui, tá? Não, estrutura não é uma palavra da época. Mas se o pensar faz parte do ser humano, então deve ter algumas coisas, algumas ideias que estão no ser humano desde sempre. E isso lembra muito Platão, porque o Platão falava de verdade como uma verdade que existe no mundo paralelo, no mundo que coexiste com o mundo sensível, tá? As verdades são eternas, imutáveis, necessárias, universais. Se essa é a sua condição, o ser humano vai existindo e participando das ideias, entremeando as ideias. Ele vem, aprende, passa. E a palavra verdade que aparece na obra do Platão é uma verdade reminiscência, lembrança. Portanto, as ideias já estão lá. Você precisa achar o caminho para encontrar essas ideias. E essas ideias pré-existem, elas já existem, elas sempre existiram, elas estão lá para serem contempladas, encontradas e contempladas. Já na versão do Aristóteles, do conhecimento, a gente sabe que tem uma elaboração mental, tem todo um processo de elaboração mental, mas a fonte inicial do conhecimento não está na razão em si, está na experiência dos sentidos. Isso vai ser importantíssimo para a ideia do empirismo, porque o empirismo defende que todo conhecimento é derivado da experiência sensorial. Para os empiristas, o conhecimento não é inato, mas sim adquirido através da observação e da experiência. Ou seja, o bebezinho não sabe nada de nada. Nada. Ele não sabe. Se tem alguma coisa ali, não é saber. E é experimentando, sentindo o mundo que ele vai recebendo estímulos, informações, que na cabecinha vai se transformando em conceito e depois em elaborações, tá? Então essa é a principal diferença. O racionalismo trabalha apenas com as ideias e com a lógica e com algumas ideias que estiveram sempre lá, né, no ser humano. E o empirismo vai construir essas ideias na mente a partir da experiência sensorial. Portanto, o conhecimento ele é contextual, ele é contextualizado, ele tem uma necessidade do encontro com o mundo, com a realidade. Enquanto o racionalismo parece aprofundar cada vez mais na mente, né? E isso são marcas profundas, né? Ambos têm o interesse de levar o ser humano para o mundo, a partir de um sentido, a partir de uma forma de conhecer o mundo, lidar com o mundo e transformar esse mundo, certo? Então isso é bem importante. Um destaque aqui para dedução e indução, tá? Palavras que a gente precisa tratar aqui. Dedução, então, é um processo de raciocínio que parte de uma premissa geral para chegar a uma conclusão específica. A dedução é baseada em regras lógicas e de inferência. Parte de um princípio lógico, né, de que do universal se conclui sempre o particular, mas do particular não se pode concluir o universal. O verdadeiro conhecimento ele se dá na relação entre ideias universais. De dois universais pode-se concluir outro universal, pode-se concluir um particular. De dois particulares, da relação entre particulares, não se conclui o universal. Então, por exemplo, né, eu estou vivo e você que está assistindo essa aula também, estamos vivos. Se estamos vivos, e é uma das características do ser vivo é pensar, podemos concluir que eu, que sou um sujeito, que sou um indivíduo, penso, né, que existo, que vivo, que penso, e você também. Que está aí, está vendo, está vivendo, está pensando. E aí a gente extrai de uma premissa universal, que o vivente pensa, uma experiência particular.
A indução funciona no caminho inverso, tá? A indução é forçar a realidade a dizer aquilo que você quer, não comprovar necessariamente o que você quer, mas quando você tem uma dúvida, quando você tem uma questão, você pergunta para a natureza, você força a natureza, você faz experiências, você experimenta fazendo repetição. Se a partir da repetição você consegue provar que o resultado é sempre o mesmo, demonstrar que o resultado é constantemente, com uma certa regularidade, né, o mesmo, então podemos induzir uma compreensão, tá certo? Então é o caminho da pesquisa de laboratório, é o caminho do físico, é o caminho da maior parte das ciências, tá? Então a indução e a dedução aí são métodos, são caminhos para alcançar o conhecimento que vão impactar na ideia do racionalismo e do empirismo, tá bom? Cada um segue por um caminho diferente. Um cara que foi importante para a indução aqui é o Maquiavel, tá? Quando ele começa a fazer um trabalho que é bem dedutivo, lógico, reflexivo, para falar de política, mas que ao invés de ficar buscando as ideias, o ideal, ele fala isso o tempo todo, ele vai nos exemplos, ele vai em busca dos exemplos. Isso é bem interessante, tá? Voltando no racionalismo do Descartes, a gente já falou dele muito recentemente, ele que viveu ali no século XVI, XVII, é considerado o pai do racionalismo moderno, bastante importante mesmo. Sua filosofia busca uma base indubitável para o conhecimento, já vimos isso, partindo da dúvida sistemática. Então, duvido de tudo, como estou duvidando e a dúvida ocorre no pensamento, estou pensando, se eu penso, eu existo. E o pensar é a primeira certeza, uma certeza racional, é uma certeza na sua mente. Então ele inicia a sua obra Meditações Metafísicas propondo duvidar de tudo que se pode ser colocado em dúvida. Tudo pode ser colocado em dúvida. Mas, né, tem algumas dúvidas, ou uma dúvida, pelo menos, que ele investiga muito profundamente, que vai gerar uma certeza, e dessa certeza outras virão. Tá? Então é razão pura. É muito interessante isso, né? E aí tem algumas ideias que sempre estiveram lá, ou que estão lá desde sempre, ou que são baseadas na natureza do ser humano, entende? Então ele vai dizer, por exemplo, que a ideia de Deus e a ideia de matemática são inatas, já estão presentes na mente desde o nascimento e não dependem da experiência sensorial. É um ponto, tá certo? É uma questão. Mas eu percebo claramente que a certeza e a verdade de toda ciência dependem unicamente do conhecimento verdadeiro, do verdadeiro Deus, de tal modo que, do conhecimento do verdadeiro Deus, de tal modo que, antes de eu o ter conhecido, não pude saber perfeitamente nada. Né? Toda a certeza e toda a verdade vem da clareza das ideias. Ideias claras são sinônimo de verdade. Aí alguém pode falar, o Descartes era um crente. Não, gente, não é bem assim. Por mais que ele pudesse até ter uma crença, não sei, não lidei com as particularidades, o que tem de registro mostra uma justificação de Deus puramente pela razão, sem a menor necessidade da fé. Então até Deus seria uma ideia. E aqui é um ponto importante, tá? Então ele defendeu a dualidade do corpo e da mente, sendo que a mente domina o corpo pela sua característica do pensar. A mente, ela determina o que as coisas são, tá? Determina a si mesma e determina as coisas materiais, as coisas extensas, as coisas que estão no mundo, mas que não pensam sobre si. São pensadas por nós. Interessante, né? Tem a coisa pensante e a coisa pensada. Francis Bacon, contrapartida agora, desse paralelo, né? Nessa comparação, esse jogo de comparação aqui, é frequentemente considerado o precursor do empirismo. Ele rejeitou os métodos escolásticos, aqui é bem importante, porque os escolásticos, como a gente já viu, já estavam falando dos sentidos, mas para buscar Deus.
Francis Bacon vai usar os sentidos para entender a natureza, a realidade, para falar de como a gente pode entender melhor a realidade, tá? E aí ele vai defender a indução, e tem aí a obra dele, o Novum Organum, tá? Na indução, né, diferente da dedução, que parte de princípios gerais para conclusões específicas, a indução baconiana propõe o acúmulo de dados e experiências particulares para alcançar uma conclusão geral. Né? Vamos anotar, repetir e anotar. É isso. Bom, Novum Organum, em sua obra Novum Organum, Bacon critica os ídolos, que tem a ver, como eu disse, né, os apegos, as coisas que a gente se apega, os preconceitos, falácias que estão aderidas à nossa mente, que atrapalham nossa atitude em busca do saber, nossa atitude de conhecer. Então, abandonar os ídolos é uma maneira de a gente se colocar diante do mundo mais purificados de uma série de vícios do conhecimento que a gente carrega na nossa cultura. E no caso, na época, o grande vício era a fé, a teologia, era a citação sem reflexão, sem análise, sem aprofundamento. E o Francis Bacon está falando para você se abrir, né, para o pesquisador se abrir para o novo, se abrir para a realidade. O verdadeiro e legítimo objetivo das ciências é dotar a vida humana de novos inventos e riquezas. Interessante, né? E aí ele vai falar, por exemplo, ele acreditava, né, que o progresso do conhecimento era essencial para o avanço da sociedade, e a sua filosofia influenciou significativamente o desenvolvimento da ciência moderna, como já havia dito aqui. Outros filósofos racionalistas empiristas: Baruch Spinoza, Gottlieb Wilhelm Leibniz, John Locke e David Hume. Dá para dizer que o Leibniz não é muito citado nos vestibulares, mas o Spinoza às vezes aparece, o John Locke bastante, David Hume teve seus momentos aí, tá? Então a gente não vai focar muito, aprofundar muito, talvez em outra aula a gente faz esse desenvolvimento. São todos pensadores incríveis. No Brasil estuda-se muito Spinoza, David Hume, John Locke, tá? São grandes pensadores, mas eu conheço muita gente que entende de Spinoza, uma boa fatia de pessoas que conhecem bem o pensamento aí de John Locke. David Hume nem se fala. Então Baruch Spinoza, que viveu no século XVII, aí tá a data, desenvolveu uma filosofia que enfatiza a necessidade e a unidade da substância divina, onde Deus e a natureza são a mesma coisa. Né, o Deus de Spinoza, ele argumentou que tudo na existência segue uma ordem lógica e racional, tá? E que essa lógica e a razão é a própria natureza do universo, será uma retomada lá dos pré-socráticos em certa medida. Muito sofisticado o pensamento dele, a maneira como ele entende a própria razão a partir de afetos, a razão como afeto é muito sofisticada. E aí ele tem uma profunda investigação sobre o que é a razão e de como, inclusive, de maneira geométrica, matemática, toda a natureza pode ser expressa, né? Isso tem muito a ver com o pensamento também do René Descartes e tem a ver com a maneira, isso vai dar base, dar fundamento também para a maneira como a própria ciência se organizou, né? Então você pensa, por exemplo, no Einstein falando da teoria da relatividade, mas ao mesmo tempo fazendo uma fórmula que expressa essa teoria, né? Então a própria realidade pode ser lida de uma maneira profundamente racional, né? Então Spinoza é super interessante, vale a pena o nosso tempo em algum momento. Leibniz defendeu a ideia de que o universo é composto de unidades chamadas mônadas e que a realidade é governada por uma harmonia pré-estabelecida. Bom, aí as mônadas, cara, são quase uma teoria de universo, de realidade. É uma coisa muito particular, merece um trabalho muito, muito sensível aí, interessante para a gente compreender o que são as mônadas. Isso aqui, cara, se você cita numa redação, é muito sofisticado, tá? Muito, muito, muito sofisticado. Não pode falar de qualquer jeito. Então vale a pena você dar uma olhada nesses pensadores em outro momento aí e aprofundar um pouco no pensamento, se você quiser usar, e vale a pena, tá? Qualquer corretor aí que conhece a obra do Leibniz,
tá bom? Então, a ideia de pensar o universo a partir de compreensões, de conceitos, de camadas, de uma espécie de esfera ou uma espécie de âmbito que media a nossa compreensão, né? Faz intermédio da nossa compreensão com a própria realidade. É curioso, né? O que é a vida de uma pessoa, se não uma experiência dentro de um espaço, dentro de um tempo, dentro de uma certa realidade, e que muitas vezes não vai passar nem mesmo perto da de outro ser humano, né? Então, apesar de a gente saber que tem conexões, bastante conexões e tal, então observe que a razão aqui está sendo tratada com bastante zelo, né? E eles estão ousando aprofundar nas ideias, e é disso que se trata essa racionalidade. Vamos ver uma outra expressão aqui desse conhecimento na visão dos empiristas, aqui no caso de John Locke. Vou dar o exemplo aí da tábula rasa. A tábula rasa, a ideia de que o ser humano nasce como uma folha em branco, não tem nada, não tem experiência nenhuma, e aí as experiências vão sendo gravadas nessa folha, nessa tábua, nesse espaço, nessa lousa em branco, e aí esse conteúdo vai gerando a individualidade do sujeito, né? Ele é derivado da experiência como ser. Então todo conhecimento, toda experiência, ela é derivado da vivência, da experiência sensível, tá? Assim como o sujeito é influenciado, ele influencia também outros sujeitos. Isso é importante. No caso do David Hume, ele vai falar que todo conhecimento é fundamentado na experiência sensorial e que a causalidade é uma projeção da mente sobre a realidade, não uma característica intrínseca dos eventos. Aí chegamos num ponto pesado, né? Porque ele está questionando Aristóteles, ele está questionando as mônadas, não que necessariamente fosse o debate ali, ele está questionando qualquer maneira de enquadramento conceitual da realidade. Ele está dizendo, uma coisa são os eventos, outra são as ideias que temos sobre os eventos. Muito interessante, né? E é lógico que a experiência sensível nos dá condições para fazer essas categorizações, né? E é muito sofisticado. Vamos lá, o espírito humano é incapaz de passar de um estado de completa ignorância para um estado de plena perfeição através de uma simples experiência individual. É necessário que acumule e reúna experiências de muitas gerações, tá vendo? John Locke. Nada jamais é realmente acreditado pela mente humana, a não ser por força de algum argumento, e tudo que se acredita é apenas pela evidência de uma conexão entre uma ideia e outra, né? Aí está falando da lógica, tá? Vamos em frente. E agora com algumas questões de vestibulares aí. O Enem já está um pouco antiguinho aqui, mas cara, eu queria mostrar porque, veja bem, Copérnico e Da Vinci não está citando Descartes, não está citando John Locke, Leibniz, mas olha os problemas que estão postos aqui, tá? Depois de longas investigações, convenci-me, por fim, de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Né? Copérnico, né? E aí o nome em latim de Revolutionibus Orbium Celestium, né, da revolução do movimento, né, das orbes celestes, né, dos corpos celestes,
tem várias traduções aí. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Veja que os dois fazem até mesmo uma conexão entre experiência e matemática, tá vendo? E razão. E eles estão vivendo ali entre e até antes alguns desses filósofos racionalistas e empiristas, tá? O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é a fé. Não, já descarta, não tem fé. O senso crítico para se chegar a Deus. Não, chega de Deus. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. De novo, não, né? A importância da experiência e da observação. Tá aí a resposta, né? E o princípio da autoridade e da tradição. Não, lembra do ídolo de Bacon, que não tem que ter tradição nem autoridade, tá? E vamos lá. Enem 2019, um texto do Humboldt, um texto de Acosta, Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se a suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. A relação entre o ser humano e a natureza ressaltada no texto refletia a permanência da seguinte corrente filosófica: relativismo? Não. Materialismo dialético? Não chegamos nisso, mas não é um materialismo dialético, que tem a ver com Marx, os marxistas, né, com teorias que lembram Hegel, que trazem a metodologia do Hegel. Racionalismo cartesiano? Talvez, porque lembra que o racionalismo cartesiano ele causa uma visão de que o mundo, os corpos, né, o mundo, a res extensa, deve servir a res cogitans, deve estar a serviço da coisa pensante. E aí nós, enquanto humanos, devemos explorar a natureza, mecanicista, materialista. Pluralismo epistemológico? Não. Existencialismo fenomenológico? Não, que é uma corrente filosófica do século XX, tá? Bom, gente, a C seria a resposta adequada aqui. No caso da anterior é a D, tá? Mas vejam, eu não foquei aqui nos filósofos originais aí do nosso tema. Eu acabei não falando questões sobre Descartes, sobre Francis Bacon, porque aqui o importante não é bem o filósofo, é o tema, é o que aconteceu nesse momento histórico. Essa possibilidade de conhecer o mundo, esse interesse pelo conhecimento, interesse pela realidade, isso aparece bastante, tá, nos vestibulares. E de vez em quando aparecem palavras como racionalismo, empirismo. Eu insisto que quanto mais léxico, quanto mais palavras, quanto mais conceitos você tem, mais fácil vai ser responder as questões de filosofia em qualquer vestibular, tá bom? Então, ampliando a cultura, se você chegou até aqui, curte nosso vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa os sininhos para receber notificações, indica para os seus amigos, indica para os colegas, para o seu professor, se for o caso, indica aí a gente, comenta, participa. A gente está tendo aulas de física, de matemática, de geografia, história, literatura, coisa nova aqui no canal, aulas de filosofia, em breve, muito em breve, aulas de sociologia. Então, gente, estamos produzindo aqui, ajudando pessoas. Quem quiser estudar, aprender um pouquinho, e se a gente tiver alguma coisa para corrigir, para melhorar, dá um toque na gente, que a gente vai fazer com o maior prazer, com o maior carinho. Se você ficou aqui comigo até a fim, muito obrigado, gratidão, até a próxima.